Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Espero que a semana de vocês, essa primeira semana de agosto, esteja sendo poderosa em bênçãos e livramentos. Estamos chegando ao primeiro final de semana de agosto. E graças a Ele, estamos na presença dEle. Mais um ensinamento hoje poderoso, que tem como tema Cordeiro de Deus. E nós vamos ler João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa expressão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é falada constantemente, ouvida constantemente. Mas será que nós temos realmente a consciência do que vem a ser o Cordeiro de Deus? Por que Jesus, primeiramente, quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo. E por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Antes de Jesus Cristo, quando a gente lê a Bíblia no Velho Testamento, que é antes de Jesus, a gente verifica lá em todas as passagens que o meio pelo qual os homens se apresentavam a Deus para pedir perdão e redimir os seus pecados era sacrificando animais. Um cordeirinho, e tinha que ser um cordeirinho o mais bonitinho, o melhor, sem defeito, sem mancha, sem problema nenhum. O mais perfeito dos cordeiros era colocado, levado em sacrifício para ser morto, e aí sim estavam sendo liberados do pecado que haviam cometido. E assim era o costume de todo o povo de Deus. Por isso que o Cordeiro tira o pecado. E aí Jesus recebe este nome, o Cordeiro de Deus. Por que de Deus? Porque é filho de Deus e que tira o pecado do mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E quando isto aconteceu, todos estavam condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que por um homem entrou o pecado, também por um homem viria a salvação. Por isso Jesus saiu da sua glória, nasceu de uma mulher normal, comum, igual a mim, igual a você, que está me assistindo agora. Foi gerado normalmente como todos nós somos, viveu neste mundo para cumprir a sua missão e morreu com a finalidade de derramar o sangue dele precioso, que era um sangue sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito. Por quê? Jesus é o único que nunca pecou, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum. Assim como aqueles cordeirinhos antigamente eram sacrificados pelos pecados, Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. Morreu na cruz, derramando o sangue precioso para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Por isso a expressão Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E neste gesto que Jesus teve, ele então nos liberta da morte, que é o salário do pecado. Que morte é essa? A morte eterna. Então, quando Jesus é pregado naquela cruz, derramando seu sangue precioso, ele, com esse gesto, ele veio então nos salvar. Salvar do quê? Da iniquidade, tirando todo o pecado e livrando-nos da morte, a morte eterna. E através do quê? Do seu sangue, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, nós sabemos que ele fez a sua parte. Ele se fez um cordeiro para que nós pudéssemos sermos livres da morte e do pecado. Mas nem todo mundo está livre disso. Por quê? Porque Jesus fez a sua parte, se entregando por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Aceitá-lo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Entregar nossa vida, entregar o nosso coração a Jesus
e a partir de então viver uma vida constante na presença dele, deixando que ele nos guie, que ele nos conduza, que ele seja o Senhor da nossa vida. Vivermos sendo orientados pela palavra de Deus, estando nesse mundo, mas não fazendo parte deste mundo, não tendo alegria nas coisas do mundo, mas nas coisas do Senhor, fazendo o melhor em qualquer coisa que fizermos aqui para Deus. Estarmos nos consagrando e vivendo em santidade todos os dias. Isso é fazer nossa parte, para que quando o fim chegar, seja Jesus voltando ou nós, cada um de nós morrendo fisicamente, estarmos na presença de Jesus, com Jesus sendo nosso Senhor e Salvador, e aí sim nós receberemos a vida eterna. Estaremos livres da morte definitiva. Então nós vemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, que veio, morreu por nós e derramou um sangue preciosíssimo, que não tinha defeito, não tinha mancha nenhuma, não tinha pecado. Se fez pecado por nós, mas nós precisamos reconhecer esse ato feito por Jesus, o aceitar como Senhor e Salvador de nossas vidas e viver constantemente ao lado dele, sendo guiado por ele. Que o Espírito Santo possa ter falado com vocês e que Jesus seja o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Que Jesus seja o seu Salvador, o seu guia, o seu condutor. E que você viva na presença dele em todos os dias da sua vida. Envie essa mensagem a todas as pessoas que vocês conhecem, para que possam poder ter a oportunidade de saber quem é Jesus, por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aceitá-lo para poder vivenciar essa experiência magnífica de Deus na vida. Domingo, inclusive, primeiro domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E o que significa a ceia do Senhor? Exatamente isso. Relembrar a morte de Jesus, anunciando essa morte. A Bíblia diz que a gente deve fazer isso até que ele volte. Então, domingo, nós vamos lembrar que ele veio e morreu por nós, que ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada pelo teu amor, por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Obrigada, Jesus, pelo teu gesto de amor. E nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e queremos viver uma vida pautada nos teus ensinamentos, sendo guiado pelo Senhor. Abençoa, Senhor, nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens, e a nossa vida também. Abençoa-nos, ó Pai, dando-nos um final de semana também muito abençoado. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aí chegando a mais um final de semana, o primeiro final de semana do mês de agosto. Domingo nós estaremos aqui com uma mensagem de Deus e com a celebração da ceia do Senhor. Então prepara aí o suquinho de uva, um pedacinho de pão, qualquer tipo de pão, qualquer suco de uva, para que você possa, junto comigo, celebrar a ceia do Senhor, anunciar a morte de Jesus até que ele volte. Fique com o meu abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus, abençoadíssimo final de semana, até domingo, e terça e quinta que vem, mais devocionais. Até lá, em nome de Jesus.